Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus em dois textos, dois versículos. O primeiro deles está em Hebreus, capítulo 2, versículo 3. Hebreus, capítulo 2, versículo 3. É uma pergunta que é feita. Hebreus 2, 3. A pergunta é esta: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Vamos ficar só até aqui. E agora vamos para o segundo texto, que certamente é o texto mais conhecido da Bíblia. É o texto mais lido da Bíblia. É o texto mais editado e publicado da Bíblia, com mais de 4 bilhões de cópias ao redor do mundo, em centenas de línguas. É João 3,16. Penso que todos nós poderíamos recitá-lo de cor, mas se você não tem ainda esse texto memorizado, vamos ler. Vamos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero conversar um pouco com vocês hoje sobre esta tão grande salvação. E inicialmente levantando algumas questões. Se você que está aqui hoje pode ser salvo ou perecer eternamente, e você pode. Se essa salvação já foi preparada por Deus completamente, e ela já foi. Se essa salvação só pode ser recebida pela fé, e isso é verdade. Se hoje é o dia da salvação, não amanhã, não a semana que vem, não o mês que vem, nem o ano que vem, é hoje. E então você pode tomar uma decisão nesta noite, e você pode. Se Deus já declarou o amor dele por você de forma incondicional e deu provas cabais desse amor, e Deus já deu. Se Deus oferece para você a única alternativa de salvação por meio do seu Filho, e isso é fato. Se você tem a possibilidade de escolher nesta noite a vida ou a morte, e você tem essa possibilidade, se você não pode ser salvo em seus pecados, e é uma verdade absoluta, então hoje você é convocado a pensar nessa tão grande salvação. Hoje você não pode sair daqui neutro. Na verdade, em relação a Jesus, não há neutralidade. Não há neutralidade, não tem ninguém em cima do muro. Ou você o acolhe, ou você o rejeita. Ou você o aceita, ou você o abandona. Foi ele quem disse: quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. É por isso que o autor aos Hebreus pergunta assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? E eu quero aqui dar 7 razões pelas quais esta salvação é tão grande, e você não pode recusá-la, a não ser que você receba a ideia e tome a decisão de, por si mesmo, fechar a porta da graça e selar sobre a sua vida a sua condenação eterna. Por que essa salvação é tão grande? Primeiro, essa salvação é grande pela sua procedência. Note comigo, capítulo 3, versículo 16 de João: porque Deus amou. Notem vocês que se Deus amou,
amou a você, amou a mim. Ele não amou a você por quem você é, mas apesar de quem você é. Deus não amou você por causa das suas virtudes, mas apesar dos seus pecados. Deus não amou você por causa dos seus méritos, mas apesar dos seus deméritos. Deus não amou você porque lá do céu Ele olhou e viu você uma pessoa tão boa, tão íntegra, tão honesta, tão justa, tão santa, tão piedosa, que é um padrão de moralidade, de espiritualidade, e diz: não, esse é digno do meu amor. Não foi assim. Deus amou você incondicionalmente. Esse amor não vem de você. Deus não ama você porque a causa do amor dele está em você. Deus amou você porque a causa do seu amor está nele mesmo. Ele amou você porque ele é amor. Ele amou você antes que o sol brilhasse, antes que as estrelas faiscassem, antes que o mar existisse, antes que o universo fosse criado. Deus já havia colocado o seu amor em você. O amor dele é eterno, é incondicional. A Bíblia trata desse amor. O apóstolo Paulo, falando aos Efésios, diz que esse amor tem dimensões. Nós precisamos entender e compreender qual é a dimensão deste amor, o comprimento deste amor, a largura deste amor, a altura deste amor e a profundidade deste amor. Este amor é tão longo que alcança desde o primeiro homem ao último que existiu na história. Este amor é tão largo que alcança todas as raças, tribos, povos, línguas, nações, os homens maus, os homens perversos, os homens devassos, os homens mais terríveis da história. Todos eles estão abraçados por este amor. Este amor é tão alto que ele brota no coração de Deus, e esse amor é tão profundo que alcança o pecador mais miserável na sua terrível condição. Este amor chega e abraça e alcança. Essa salvação é grande por causa da sua procedência. Segundo lugar, essa salvação é grande por causa da sua amplitude, porque Deus amou o mundo. O mundo. E é claro que quando a Bíblia está dizendo que Deus amou o mundo, Ele não está pensando na natureza que Ele criou, Ele está pensando em gente, Ele está pensando em pessoas, Ele está pensando em você, Ele está pensando em pecadores. O mundo, a ênfase aqui não é que Deus seja capaz de amar um mundo tão grande, mas é que Deus é capaz de amar um mundo tão mau, tão mau. Ele amou a todos, sem distinção, sem acepção, brancos, amarelos, negros, ricos, pobres, homens, mulheres, doutores, analfabetos, religiosos, ateus, devassos, prostitutas, ladrões, assassinos, pecadores, homens religiosos, homens não religiosos. Não importa de onde você vem, não importa para onde você vai, não importa como você está, não importa de onde você procede, não importa o que você faz, não importa o que você está fazendo, não importa o que você fez, não importa quão grave é o seu pecado, não importa quão amarrado você esteja aos seus vícios. Deus ama você incondicionalmente. Este amor é assim, tão amplo, tão amplo. Há uma terceira verdade no texto. Essa salvação é grande, em terceiro lugar, por causa da sua intensidade. O texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. De tal maneira. Então vamos entender isso. Quem pode, com a sua pena, com o seu intelecto, com a sua inteligência, com a sua eloquência, com a sua capacidade de comunicação, com a sua riqueza de vocabulário, descrever o amor de Deus? Quem pode esgotar a definição do amor de Deus? De tal maneira. O poeta, quando ele parou para pensar, como eu posso descrever o amor de Deus, como eu posso descrever tão grande amor, tão maravilhoso amor, tão intenso amor, ele pensou assim: ainda que todas as nuvens fossem papel, ainda que todos os mares fossem tinta, ainda que todos os homens fossem escritores, ainda que todas as árvores fossem caneta, nem mesmo assim você poderia descrever o grande amor de Deus.
Ele é eterno, Ele é infinito, Ele é incomensurável. Deus amou infinitamente os objetos da sua ira. Deus amou quem não é digno de ser amado. Deus amou você e a mim, diz a Escritura, quando nós éramos fracos, quando nós éramos ímpios, quando nós éramos pecadores, quando nós éramos inimigos dEle. Nós temos essa ideia de que algumas pessoas são dignas do nosso amor. Nós amamos pessoas boas, amamos pessoas que correspondem ao nosso amor, nós amamos pessoas que são pessoas amigáveis, pessoas amáveis, pessoas polidas, pessoas educadas, pessoas que respondem o nosso amor, o nosso afeto, o nosso carinho, a nossa afeição. Mas Deus amou aquele que estava arruinado, Deus amou o assassino, Deus amou o ladrão, Deus amou a prostituta, Deus amou o viciado, Deus amou o acelerado, Deus amou o depravado, Deus amou o grande, Deus amou o pequeno, Deus amou a todos sem exceção. Tão grande amor. Este amor é intenso, esse amor é indescritível, este amor é deliberado. Quarto lugar, essa salvação é tão grande por causa da sua dádiva incomparável. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, disse que dificilmente alguém morreria por um justo, mas talvez por um justo alguém resolva morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não deu o seu Filho para aqueles que eram bons, para aqueles que eram dignos, para aqueles que eram merecedores. Deus deu o seu Filho para você, para mim, que estávamos perdidos, escravizados, condenados, depravados, mortos nos nossos delitos e pecados. Qual é o preço da nossa salvação? Quando Deus foi resgatar, redimir você, Deus não lançou mão de ouro, Deus não lançou mão de prata, Ele remiu, Ele comprou, Ele resgatou você com o preço do sangue do seu Filho. A graça não é barata, a graça custou tudo para Deus, Ele pagou o alto preço, Deus deu tudo, Deus deu a si mesmo, Deus deu o seu Filho, por amor a você. Essa é a dádiva desta grande salvação. Deus não pode dar mais, Deus deu tudo, Deus deu o seu Filho. E notem vocês que essa dádiva implica em quê? Na encarnação do Filho de Deus, aquele que criou os céus e a terra, aquele que é maior do que o universo, aquele que é transcendente, aquele que é o Criador, aquele que é a fonte da vida, aquele que é o verbo da vida, aquele que é a luz do mundo, aquele que vindo ilumina todos os homens, aquele que é o Senhor da glória, o Rei excelso, aquele que é rico se fez pobre, aquele que é Deus se fez homem, aquele que é santo se fez pecado, aquele que é bendito se fez maldição, aquele que nem os céus dos céus pode contê-lo, se esvazia a si mesmo e entra na nossa história e pisa o nosso chão e bebe a nossa água e come o nosso pão e chora a nossa lágrima e sente a nossa dor e leva o nosso pecado sobre a cruz e morre em nosso lugar. Tão grande amor, tão grande oferta. Mas você pode perguntar: quando foi que Ele deu o seu Filho? Desde a eternidade. Desde a eternidade. O sol não tinha brilhado ainda, os anjos não tinham ruflado as suas asas ainda, o universo não tinha sido criado ainda, mas você já estava na mente de Deus, você já estava no coração de Deus, e Ele já tinha dedicado a você um amor eterno. Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Nunca houve na história, a despeito das nossas mazelas, a despeito dos nossos pecados, a despeito dos nossos deslizes, a despeito das nossas quedas, um momento em que Deus desistisse de nos amar. Ele nos amou com amor eterno. Ele nunca retrocedeu na decisão de nos dar o seu Filho. Agora notem vocês, isso significa
que a cruz de Cristo não é a causa do amor de Deus. Essa é uma ideia errada que surgiu na Idade Média. Na Idade Média surgiu a ideia de que Deus, o Pai, era um ser carrasco. Então foi preciso que Deus, o Filho, abrandasse o coração do Deus, o Pai. E quando Deus, o Filho, morreu na cruz, abrandou o coração de Deus, o Pai, e Ele passou a nos amar. Está longe da verdade isso. A cruz de Cristo não foi a causa do amor de Deus por você. A cruz de Cristo foi a consequência do amor de Deus por você. Deus não passou a amar a você porque Jesus morreu por você. Jesus morreu por você porque Deus amou você. Foi o próprio Pai que entregou o seu Filho. A Bíblia diz isso. Ele não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Mas entregou como? Não poupou como? A Bíblia diz que Deus entregou o seu Filho para ser seu substituto, para ser seu fiador, para ser seu representante. A Bíblia diz que Deus lançou sobre o seu próprio Filho o seu, o meu, o nosso pecado. A Bíblia diz que Deus colocou sobre ele a nossa dívida. A Bíblia diz que ele, o Filho de Deus, foi carregando sobre o madeiro, no seu corpo, os meus e os seus pecados. A Bíblia diz que Deus agradou moê-lo por causa do amor que Deus tem por você e por mim. Ele não poupou o seu Filho, Ele entregou o seu próprio Filho por amor de nós. Mas notem vocês, em quinto lugar, a salvação é tão grande pela sua oportunidade, para que todo o que nele crê. Não está escrito aí que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que faz boas obras, para todo aquele que faz sacrifícios, para todo aquele que frequenta uma igreja, para todo aquele que carrega uma Bíblia, para todo aquele que faz preces e orações, para todo aquele que é sincero, para todo aquele que é religioso, para todo aquele que é batizado, para todo aquele que vem para uma igreja e se filia a uma igreja, ou de vez em quando aparece por lá. Não, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Agora, todo aquele que nele crê, implica que todos podem, o rico, o pobre, o grande, o pequeno, o doutor, o analfabeto, o religioso, o não religioso, não importa de onde você vem, se você confiar em Jesus, essa salvação lhe pertence. Se você pôr a sua confiança em Jesus, você é alcançado pela graça. Se você confiar no Filho de Deus, você recebe vida eterna. Se você crer no Filho de Deus, seus pecados são cancelados, o seu nome é escrito no livro da vida, e você é selado com o Espírito Santo da promessa, e é membro da família de Deus. Todo aquele que nele crê está ao alcance de todos. Não é dinheiro, não é sacrifício, não é obra, não é mérito, não é religiosidade, não é moralidade, não é nada disso que o homem constrói da terra para o céu. É Deus quem preparou a salvação, é Deus quem dá o arrependimento, é Deus quem dá a fé salvadora, é Deus quem transforma a sua vida, é Deus quem faz a obra de alfa a ômega, de A a Z no que tange a salvação. Essa é a grande oportunidade. Essa oportunidade está aberta para você, a porta da graça está aberta para você, e o Filho de Deus convida você: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu sou a porta, disse Jesus, que entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastais. Eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E se nesta noite os seus ouvidos, os ouvidos da alma estiverem abertos, e você estiver ouvindo a voz do Evangelho, atenda esta voz, receba Jesus pela fé, e você vai fazer parte desta gloriosa família de Deus. Mas, amados, notem mais. Você pode perguntar: mas o que é essa fé? O que é fé? Primeira coisa, fé é um assentimento intelectual. É por isso que o pastor Orival fez perguntas aqui hoje. Perguntas direcionadas à sua mente, à sua inteligência, à sua razão, à sua compreensão, ao seu entendimento. Você precisa entender verdades básicas, mas essenciais. Primeiro, que Deus existe. Segundo, que esse Deus te ama. Terceiro, que Ele provou esse amor mandando Jesus Cristo ao mundo, seu Filho, para morrer no seu lugar.
Terceiro, você precisa reconhecer que você é um pecador. Quarto, você precisa se arrepender desse pecado. Quinto, você precisa pôr a sua confiança em Jesus. Sexto, você precisa confessar Jesus com seus lábios, porque você crê nele com o seu coração. E quando isso acontece, então você é salvo. É preciso ter esta compreensão. O texto não está dizendo que aquele que crê na igreja é salvo, aquele que crê na religião é salvo, aquele que crê no Papa é salvo, aquele que crê em Maria é salvo, aquele que crê no pastor é salvo, aquele que crê no missionário é salvo, aquele que crê nas suas obras é salvo. Não, a Bíblia diz que a salvação é para aquele que crê em Jesus, o Filho de Deus. Somente Ele é o caminho, somente Ele é a porta, somente Ele é o mediador, somente Ele é o Salvador, somente Ele é o Senhor, somente Ele é aquele que dá acesso ao Pai. Isso é fé. Mas fé implica em outra coisa. Implica em você fazer uma transferência da sua confiança, do que você estava confiando até hoje, na sua salvação, para confiar exclusivamente no que Cristo fez, por você. Quando eu pergunto a algumas pessoas assim, quando você chegar lá no céu e Deus pergunta assim, por que você acha que eu devo deixar você entrar aqui no meu céu? Algumas pessoas dizem, porque eu fui uma pessoa boa. Outros dizem, porque eu fui uma pessoa religiosa. Fiz mal para ninguém. Não desejei mal para ninguém. Frequentei a igreja, fui um bom religioso. Deixa eu dizer para você uma coisa. Se você está confiando em quem você é, no que você faz, nos seus merecimentos, na sua igreja, na sua religião, na fé de seus pais, se você está confiando em algo assim para a sua salvação, você está confiando num fundamento roto. Você precisa transferir sua confiança. Quem é você? Para o que Cristo fez por você. Não há outra chance e possibilidade de você ser salvo, a não ser que você confie exclusivamente em Jesus. Agora notem, quais são os limites dessa salvação? O texto diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele, e aí nós poderemos acrescentar aí, e só aquele. Ou seja, não é para aquele que permanece incrédulo, seja salvo. Não é para aquele que permanece indiferente, seja salvo. Não é para aquele que permanece agnóstico ou ateu, seja salvo. A salvação, ela é destinada exclusiva e tão somente para aquele que crê em Jesus como seu Salvador e Senhor. Mas notem, sexto lugar, a salvação é grande. Sexto lugar, pela segurança do livramento divino. Para que todo aquele que nele crê, não pereça. Sabe o que significa isso? Há um inferno, há um lago de fogo, há uma condenação eterna. Muitas religiões tentam apagar o fogo do inferno. Outras dizem, não, o inferno foi uma criação da igreja. O inferno foi uma invenção dos homens para incomodar e afligir os corações incautos. Eu quero dizer para você que o inferno existe. E se você quer saber onde ele fica exatamente no final de uma vida sem Cristo. Não brinque com o destino da sua alma. Não retarde a sua decisão. Não deixe para amanhã a sua decisão. Hoje é o dia oportuno, hoje é o dia da salvação. Você não tem garantia de que você estará vivo amanhã, nem mesmo daqui a 5 minutos. Portanto, hoje é o dia oportuno. Hoje a graça de Deus apela a você. Hoje a porta da graça está aberta para você. Hoje o amor de Deus está sendo derramado para você. Hoje o Filho de Deus convida você. Portanto, hoje é o tempo oportuno de você ter um encontro com Deus e ser reconciliado com Deus. Podem ter certeza, irmãos, a Bíblia não pode falhar. Aquele que morre sem Cristo, ele vai acordar imediatamente no inferno, e ele vai passar toda a eternidade num lago de fogo, onde não cessa o ranger de dentes, onde não tem uma gota sequer de orvalho para refrescar a sua língua atormentada pelas chamas, e onde ele estará banido para sempre da presença de Deus. 1 minuto de inferno dará a você todo o arrependimento que você não consegue mais ter, por saber que você perdeu todas as oportunidades e não as aproveitou em tempo oportuno.
Hoje é o dia, agora é o tempo, hoje Deus convida, hoje Deus convoca, hoje Deus quer dar a você a água da vida, o pão da vida, a vida eterna. Não perca esta oportunidade de Deus na sua história. Mas finalmente, a salvação é grande, pela sua gloriosa oferta. Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quanto custa esse presente? Quanto de dinheiro você precisaria ter para pagar? Quanto ouro? Quanta prata? Quanta riqueza? Ainda que você reunisse toda a riqueza do mundo, você não consegue comprar esse presente. A vida eterna. Uma vida que jamais vai cessar. Uma vida onde não vai ter nem lágrima, nem sofrimento, nem dor, nem luto. Onde você vai receber um corpo de glória, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Você vai ter um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual e celestial. Você reinará com Ele para sempre e sempre. Você estará com Ele, e reinando com Ele, e desfrutando da glória dEle, e se deleitando nele, e conhecendo a Ele, e servindo a Ele, e desfrutando das venturas da vida eterna para sempre, e sempre, e sempre. E esta vida pode ser sua hoje, nesta noite, neste lugar. A vida eterna. Eu não estou falando apenas de duração de vida, não, porque aqueles que vão para o inferno também ficarão lá por toda a eternidade. Eu estou falando de uma qualidade de vida, de comunhão com Deus, de deleite em Deus, de prazer em Deus, e isso por toda a eternidade, onde não tem despedida, onde não tem adeus, onde não tem sofrimento, onde não tem doença, onde não tem cansaço, onde não tem fadiga, onde não tem estresse, onde não tem ansiedade, onde não tem depressão, onde não tem defeito físico, onde nós reinaremos com Ele para sempre. Esta é a vida que é ofertada a você nesta noite. E eu concluo. Hoje, 2 caminhos são apresentados a você: a vida eterna, ou a condenação eterna. Ou você perece, ou você tem vida eterna e é salvo. Não tem alternativa terceira aqui. Ou você escolhe a vida, ou você escolhe a morte. Ou você escolhe o céu, ou você escolhe o inferno. Talvez você diga, mas eu não escolho nenhum dos dois. Eu estou neutro, eu estou indeciso. Eu quero dizer para você que você é escravo da sua liberdade. Você tem que decidir. Você, como alguém dentro de um barco, rio abaixo, à beira de um abismo, você tem que tomar uma decisão. Você pode tomar a decisão de achar que não tem abismo na frente. Você pode tomar a decisão de ficar dentro do barco. Você pode tomar a decisão de sair do barco e nadar até a orla. Você pode tomar a decisão de remar e tentar se livrar do abismo. Só uma coisa você não pode fazer, é deixar tomar uma decisão. Se você diz para mim, eu estou indeciso, pois eu lhe direi que a indecisão é uma decisão. A indecisão é a decisão de não decidir. E quem não decide por Cristo, decide contra Cristo. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Por isso, hoje, Deus oferece a você a vida e a morte, a bênção e a maldição, a salvação, ou então, não lhe restará outra opção a não ser condenação eterna. O que você vai escolher? Eu quero que você curva a sua fronte, que você feche os seus olhos, e que você reflita na mais urgente, na mais importante decisão da sua vida. Você que veio aqui hoje, talvez acompanhando um parente, talvez convidado por alguém da família, quem sabe a convite de um amigo, de um irmão. Hoje, a porta da graça está aberta para você. Hoje, generosamente, docemente, o Salvador convida você: vinde a mim. Vinde a mim. Ele mesmo é a porta, Ele mesmo é o caminho, Ele mesmo é o Salvador. Talvez você diga, mas eu errei tanto. Deixa eu acertar minha vida primeiro. Deixa eu acertar algumas pendências na minha vida primeiro, depois eu venho. Não.
quer você como você está, do jeito que você está. Quem vai mudar a sua vida, quem vai transformar a sua vida é Ele. Agora Ele convida, e Ele perdoa, e Ele salva, e Ele transforma, Ele faz tudo novo na sua vida. Ele convida você, amorosamente, graciosamente, bondosamente. E eu vou orar agora, e você vai orar aí no silêncio do seu coração. Se você deseja receber esta tão grande salvação, você vai fazer isso aí no seu coração, porque a Bíblia diz que é com o coração que se crê para a justiça, e é com a boca que se confessa a respeito dessa salvação. Então aí no silêncio do seu coração, ore a Deus assim: ó Deus, nesta noite eu ouvi a Tua palavra, sobre essa tão grande salvação, este amor infinito e eterno por mim, que sou um pecador. Deus, eu reconheço que eu sou um pecador, e eu reconheço que só Jesus Cristo salva, e nesta noite, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, e eu quero colocar a minha fé, a minha confiança no Teu Filho Jesus, porque agora entendo que Ele levou na cruz os meus pecados, Ele morreu pelos meus pecados, Ele pagou a minha dívida, e agora, Senhor, eu recebo Jesus Cristo como meu Salvador e Senhor. Eu entrego o meu coração, a minha vida a Ele, e eu confio nele, que Ele é aquele que me salva de todo pecado, porque o sangue dele me limpa de todo pecado. Agora, Senhor, eu te peço, dá-me alegria, dá-me a certeza da salvação. Eu quero agora, Senhor, ser transformado, eu quero ser liberto, eu quero ser mudado. Senhor, faz uma obra nova na minha vida, eu quero ser uma nova criatura, eu quero nascer de novo, eu quero experimentar a Tua vida na minha vida, Senhor. Então, meu Deus, põe o meu nome lá no livro do céu e sela-me com o Espírito Santo. Eu quero sair daqui hoje com a certeza da vida eterna, e eu coloco a minha vida nas Suas mãos, e eu oro assim, Senhor, em nome de Jesus, amém. Enquanto a igreja está em oração, eu gostaria de saber se alguém fez essa oração sinceramente comigo. Levante uma das suas mãos. Eu quero dar graças a Deus pela sua vida. Alguém fez essa oração comigo? Levanta a sua mão. Pode levantar a sua mão. Louvado seja Deus. Mais alguém? Pode levantar a sua mão. Louvado seja Deus. 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 Aqueles que levantaram a sua mão, eu quero que você fique em pé onde você está, e eu vou orar por você, em nome de Jesus. Essa é a mais importante decisão da sua vida. Então fique em pé agora, fique em pé agora. Eu quero orar por você, colocar a sua vida nas mãos de Deus, e dar graças a Deus.